Nestes últimos dias, nestas últimas semanas, têm vindo a ser publicadas muitas notícias que relatam um aumento de 25% nos casos relacionados com problemas de ansiedade e depressão. E esse aumento parece estar relacionado com a pandemia. Aqui em Portugal, por aquilo que, por uma realidade que me é próxima, das pessoas que me têm contactado para procurar ajuda, alguns clientes meus que, enfim, com os quais já não trabalhava já há algum tempo. Esta situação toda da pandemia fez com que algumas feridas emocionais antigas, e algumas até já tinham sido trabalhadas, outras nem por isso, toda esta situação as expôs, ou seja, havendo uma situação que traz stress psicológico, uma situação que traz stress fisiológico, se existirem gavetas que não estão arrumadas, assuntos que nunca foram trabalhados terapeuticamente, toda esta situação pode trazer essas sensações, essas memórias, esses medos, essas preocupações ou tensões antigas. E é bom nós aproveitarmos esta oportunidade, apesar de muitos de nós que estão a ser afetados por estas situações, nomeadamente sofrendo mais com a ansiedade ou sofrendo mais com a depressão, é importante olharmos para isto e eu espero que não fiquem zangados comigo com isto que vos vou dizer, mas como uma oportunidade que nos leva a olhar para dentro e a perceber algumas arestas, algumas pontas soltas que não estão ou nunca foram trabalhadas. Eu posso-vos dar dois ou três exemplos. Por exemplo, se alguém, como aconteceu o ano passado, se vê obrigado a ter de ficar em casa, e não poder trabalhar, praticamente não poder conviver com amigos ou com a família. E esta era uma pessoa que até, pronto, tinha digamos, uma abertura para a sua vida social e de repente, por força das circunstâncias, ela vê-se privada disso. Não é de estranhar que uma pessoa nestas circunstâncias, se tiver memórias da sua infância, memórias da sua adolescência, em que de alguma forma, por alguma razão, a sua liberdade estava limitada, os seus movimentos também estavam condicionados, ah, e tem havido aí alguma tristeza, alguma ansiedade nessa altura, não é de estranhar que estas circunstâncias de agora o ponham ou a ponham a ela em contacto com esse sofrimento muito antigo. E às vezes as pessoas pensam, então, mas já passou tanto tempo e isto parece que ainda me afeta. Bom, porque aí também é importante lembrar algo que de vez em quando aqui falo, que é a falácia do tempo. Não tem a ver com o tempo. O tempo muitas vezes passa e o que acontece com a ferida emocional é que o que acontece é que ela é apenas não tocada. Ou, por vezes, até acontece o contrário. Toca-se na ferida inconscientemente e o problema mantém-se, se calhar, ainda mais intenso, apesar da pessoa nunca falar diretamente dessa situação antiga. Portanto, este é um exemplo de como o confinamento, o isolamento social pode trazer à tona uma ferida emocional antiga, muito antiga, que nunca tendo sido devidamente trabalhada, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista de acompanhamento emocional, uma circunstância dessas faz com que todo esse desconforto, toda essa ansiedade, todas essas emoções densas que foram vividas às vezes 20, 30, 40 anos, possam surgir novamente. Por isso, pegando neste primeiro exemplo, gostaria que se observassem não como uma pessoa frágil, não como uma pessoa instável, como muitas vezes algumas pessoas que eu conheço parece que se apontam o dedo a elas próprias por aquilo que está a acontecer. Não é verdade. Aquilo que está a acontecer é estarmos a ser confrontados com situações que nos fazem lembrar situações também muito antigas da nossa vida e que nunca foram devidamente observadas, nunca foram devidamente trabalhadas.
E lembro, aquele argumento do tempo não é válido, porque o tempo às vezes passa e a única coisa que faz é nós andarmos à volta da ferida, evitar a ferida e muitas vezes a agravar a ferida. Essa é a chamada falácia do tempo. Podia-vos dar muitos outros exemplos a nível de feridas emocionais que esta pandemia e toda esta forma de gerir a pandemia e toda esta histeria e, enfim, todo este stress passado pelos mídia nos foi colocando preocupações a nível da morte, preocupações a nível da doença, preocupações a nível material, etc, etc. Que não só pelo que está a acontecer agora, mas também por coisas que aconteceram no nosso passado, que se conjugam sem nós nos apercebermos e a ansiedade aumenta, ou a nossa tristeza, ou o nosso desânimo, também muitas vezes designado como depressão, pode aparecer ou ampliar-se. Portanto, eh, a mensagem que eu queria aqui deixar é que, apesar de toda esta turbulência e toda esta densidade, e podemos estar tristes por novamente estarmos a ser confrontados com coisas destas, que se calhar nos fazem olhar para o passado e lembrar coisas que não são nada agradáveis lembrar, antes pelo contrário. Mas em vez de ficarmos zangados com a situação, tanto quanto possível, se calhar procurarmos ajuda com alguém que nos ajude a olhar para dentro e perceber o que é que aconteceu aqui. O que é que aconteceu aqui? Obviamente que a parte da medicação, ela pode ser importante a nível da estabilização. Agora, se nós não olharmos para dentro e perceber, mas que ferida é que foi tocada aqui? Que tristeza antiga eu fui resgatar? Que medo antigo eu fui resgatar sem me ter apercebido disto, sem ter consciência? E este pode ser um momento importante da nossa vida para o fazermos. Transformarmos esta crise, esta grande adversidade, como uma oportunidade para trabalharmos o nosso ser, blindarmos o nosso bem-estar, reforçarmos esta nossa harmonia. Pensem nisso, porque de facto, nestas últimas semanas tem-se passado muito esta ideia, quase com uma certa, enfim, inevitabilidade, não é? Isto era inevitável e, portanto, há um aumento de ansiedade e depressão. Sim, é verdade. Mas procuremos observar cada um de nós, no nosso coração e, provavelmente, com a ajuda de alguém, a tentar perceber o que é que aconteceu. O que é que fez aumentar a nossa ansiedade? O que é que fez aumentar a nossa tristeza? E às vezes, lá está, é importante que nós passemos para além daquele discurso do óbvio. Mas é óbvio, é óbvio. É óbvio que isto mexe com toda a gente. Está bem. Mas se com algumas pessoas, com muitas pessoas, isto está a mexer mais do que com outras, é importante observarmos o que é que há na história da vida de cada um que possa ainda estar aqui por estabilizar, por arrumar, por cicatrizar, etc. E isto não tem que ser necessariamente mau. Está bem? Não fiquem zangados comigo por eu estar a dizer isto, mas isto não tem que ser necessariamente mau do ponto de vista emocional. Não estou a falar das outras coisas. Do ponto de vista emocional, aquilo que podemos aqui observar é que talvez seja um momento para pararmos e olharmos com olhos de ver algumas feridas antigas que aqui estavam dentro, que nós, à nossa maneira, se calhar tentamos fechar, limpar, ou pura e simplesmente pusemos para baixo do tapete e nunca trabalhámos aquilo. Está bem? Pensem nisso, reflitam nisso, não fiquem só zangados com aquilo que aconteceu e com o sofrimento que têm vindo a ter, seja a nível da ansiedade, seja a nível da depressão, mas dentro do possível, fazendo um pouco essa reflexão. Talvez alguns de vós, enquanto estão a ouvir, estejam a fazer algumas ligações. E isso é bom, é uma parte importante do processo, porque quando nós começamos a observar algumas histórias, alguma parte da história da nossa vida, que nos ajuda a entender porque é que estamos a reagir de forma tão
tão intensa agora, tão densa. Esse é um primeiro passo importante para podermos voltar a olhar o presente, se calhar de uma forma menos reativa. Pensem nisso e, se não for o vosso caso, olha, passem esta mensagem a alguém que tem vindo a sofrer com todas estas coisas da pandemia e do Covid e toda esta confusão à volta, etc. Está bem? São pessoas que estão a tocar em feridas antigas e é importante que cada um de nós olhe para si, olhe para dentro e aproveite este momento para fazer essa arrumação interna, para fazer esse trabalho interior. Está bem? Fiquem bem, ou melhor ainda, luz, paz, amor no coração, calma, esperança e coragem. Tudo bom. Grato, grato, grato.